O que vamos ouvir a seguir é uma boa dose de realidade. Quando se diz em Portugal, e com razão, tem um problema demográfico, não se preocupe porque as populações da Ásia irão resolver isso. Portugal tem um problema de segurança social, não se preocupe porque a imigração da África vai resolver isso. Portugal tem um problema de mão de obra, não se preocupe porque as populações estrangeiras de onde elas vierem vão resolver isso. Há setores nacionais que dizem, bom, talvez seria melhor preocupar-se de como os nacionais podem resolver isso com políticas públicas, né? Calorosas saudações, e só um pequeno à parte, é que hoje é dia de final da Liga das Nações entre Portugal e Espanha, e tendo o Ronaldo mais de 900 golos, era muito engraçado nós conseguirmos ultrapassar o número de likes neste vídeo ao número de golos que o Ronaldo tem. Portanto, meus amigos, só depende de vocês conseguirem fazer isso o mais rapidamente possível. Portanto, metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 200 mil subscritores. Estamos lá quase, faltam 2.000 e poucos. Portanto, conto convosco e partilhem também nas vossas redes sociais este vídeo. Relembro que tem o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Só um pormenor, já por falar em percentagens, 40% das pessoas que vê o canal ainda não o subscreve. Portanto, já sabem. Bom, temos aqui Ricardo Marchi a fazer uma análise da conjuntura atual relativamente às questões de imigração e asilo na Europa e dá uma perspectiva, talvez, a meu ver, muito mais realista do que propriamente aquilo que passa a nível de comunicação tradicional, nos meios de comunicação, mais direta, mais proporcional e mais adequada àquilo que está a acontecer. Portanto, sem mais demoras, vamos ver e ouvir. Dizia aqui, o professor Tiago Lapa dizia aqui, vivemos num momento histórico de grande incerteza. E quando olhamos para estes dados, em que vemos cidades, capitais europeias, em que quem vem de fora, nem sempre com o mesmo background cultural, ou seja, de países que têm a mesma religião, ou que não são cristãos, ou que têm modos de vida muito diferentes, isto aumenta o receio e, portanto, favorece mesmo a extrema-direita? Sim, aumenta o receio porque eu não falaria, como se costuma falar, só de um discurso de ódio irracional. Aqui estamos a falar de um fenômeno de, como estava a dizer antes, de mudança étnica rápida em várias zonas de Europa que tem um impacto depois na maneira de viver das pessoas. O modelo assimilacionista francês, ou seja, aquele que apregoava a ideia que cada cidadão é igual e que os indivíduos são todos iguais e se juntam em uma sociedade homogênea. Viu-se as falhas que teve, ok? Criaram-se sociedades constituídas em muitos casos por comunidades étnicas fechadas que dificilmente comunicam uma com as outras e com até problemas de violências, em muitos casos, como vemos nos riots que aconteceram em Paris. Só antes de continuarmos, esta questão que o Ricardo Marchi aqui coloca é extremamente pertinente, no sentido em que, quando falamos em questões de igualdade, muitas das vezes o discurso na Europa passou de um prisma legal, de Estado de Direito, ou seja, nós sermos iguais perante a lei é significativamente diferente de sermos iguais na matéria social, cultural e afins. E isso são duas realidades diferentes, ou seja, uma pessoa, independentemente do seu background cultural, social, étnico, sexual, seja o que for, deve ser julgada igualmente perante a lei, no primado do Estado de Direito, independentemente de qualquer outra pessoa, somos todos iguais perante o prisma legal. Agora, do ponto de vista do comportamento social, da adaptação cultural, há valores, práticas comuns que aí não podem ser iguais. Perante a lei é uma coisa, mas na realidade cultural e social a coisa já muda um pouco de figura, porque se há comportamentos ou práticas que são completamente antagónicas a práticas religiosas, por exemplo, do cristianismo ou a nível da religião muçulmana, não podem coexistir no mesmo espaço. Ou melhor, podem, mas no final do dia o que é que vai acontecer? Os riots, as confusões, episódios de violência. É mais uma vez o choque de civilizações. É a extensão da questão de Constantinopla, só que para o Ocidente. Portanto, o que é que me parece que falta existir, principalmente nos países da Europa Ocidental? É um debate mais aprofundado e menos ideológico, com menos dogmas. No sentido em que, até aqui, nós tivemos um debate sobre as questões de imigração, asilo, demografia, natalidade, apenas focado e impulsionados pelos partidos da direita radical. Ou da direita populista, como quiserem chamar. Eu não digo extrema-direita porque eles não são de extrema-direita, de um ponto de vista académico isto não está correto, a extrema-direita é outra coisa, enfim, mas
começaram a ser impulsionados por esses mesmos partidos que cavalgaram a nível eleitoral. Não será a única razão para isso ter acontecido. A narrativa anti-establishment eu também creio que tenha ajudado, mas é a altura dos governos que não têm essa direita nova, essa direita populista ou radical, nos governos começarem a ter um discurso mais cimentado sobre a questão da imigração. Aliás, a Dinamarca, vou dar este exemplo, que até tem um governo de centro-esquerda, é o Partido Social Democrata, tem propostas de imigração muito similares à de Giorgia Meloni, que lidera um partido de direita radical, os Fratelli d'Italia. Portanto, e atenção, elas, a primeira-ministra italiana e a primeira-ministra dinamarquesa, as duas, neste momento, são praticamente aliadas desse ponto de vista estratégico a nível migratório europeu. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Tem que haver um pacto migratório a nível europeu, mas no sentido restritivo, não no sentido expansionista. Porque a proposta de expansionismo de imigração e asilo, desde 2015 até hoje, nestes últimos 10 anos, foi um autêntico desastre. E os países que conseguiram combater um pouco essa questão, essa visão social, hoje em dia até estão a prosperar mais. A Polónia, por exemplo, é um exemplo disso. É das economias que mais cresce na Europa, curiosamente. E prevê-se que seja das maiores economias no futuro. Portanto, tudo isto está interligado. A questão migratória, demográfica, natalidade, economia. Nós nunca podemos descartar a questão económica, porque a questão económica... Há quem vai dizer, mas a economia precisa de imigração. Precisa, mas a questão é que depois, se não houver segurança ou se houver muito conflito social, a economia não vai prosperar. Portanto, a questão da economia com as questões de identidade não podem ser separadas. E para haver controle migratório é preciso dinheiro. Portanto, aqui, bidirecionalmente, é preciso sempre uma conexão entre ambas. Isso tem impacto nas populações autóctonas e também tem impacto no discurso político que é feito. Portanto, não se trata só de um discurso irracional, mas se trata de abordar temas difíceis ligados aos modelos multiculturais, problemas de que se falava já nos anos 90, que depois foram abandonados ao longo do século XXI, mas que se impuseram autonomamente no debate político. Portanto, são realidades que existem e claro, é complicado aí também por parte dos partidos mainstream, né, quando faz um discurso de resolução de todos os problemas nacionais graças exclusivamente ou principalmente a populações estrangeiras. Isto nos votantes nacionais, em parte dos votantes nacionais, soa muito mal. Quando se diz em Portugal, e com razão, tem um problema demográfico, não se preocupe porque as populações da Ásia irão resolver isso. Portugal tem um problema de segurança social, não se preocupe porque a imigração de África vai resolver isso. Portugal tem um problema de mão de obra, não se preocupe porque as populações estrangeiras de onde elas vierem vão resolver isso. Há setores nacionais que dizem, bom, talvez seria melhor preocupar-se de como os nacionais podem resolver isso com políticas públicas, né? Completamente. E atenção, isto que o Ricardo Marques aqui diz não diz respeito apenas ao típico eleitorado desta nova direita. Até porque esta nova direita, ideologicamente falando, não tem propriamente um tipo de eleitorado. Por exemplo, na realidade portuguesa, há muito eleitorado que era abstencionista que agora vota no Chega. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, com Trump, há muito eleitor ex-democrata que vota no Chega. No Donald Trump. Se bem que aqui em Portugal há quem até argumente que o PCP e algum eleitorado de esquerda do PS vota agora no Chega. Mas enfim, é um fenómeno mais... diria não tão expansionista como foi no caso americano, porque também a realidade bipartidária lá é maior. Isto para dizer o quê? Que não se é preciso ser um grande nacionalista ou um grande eurocético, não é? Portanto, não é preciso ser um grande defensor das teses patrióticas de Portugal para dizer aquilo que o Ricardo Marques aqui diz relativamente à questão dos nacionais, no sentido em que, então quer dizer, eu vivo em Portugal, o primado, o interesse da governação tem que ser para os portugueses. Isto é nada invalida que eu tenha preocupação com os cidadãos imigrantes, as duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo, mas em primeiro lugar estarão sempre os portugueses, indiscutivelmente. Portanto, se eu for para a Espanha, em primeiro lugar têm que estar os espanhóis, independentemente de eu ir para lá ou não, sendo português. Se eu for para a Angola, em primeiro lugar têm que estar os angolanos, indiscutivelmente. Se eu for para o Brasil, têm que estar os brasileiros. Se eu for para a América, têm que estar os americanos. E parece que no discurso de muitos líderes europeus, nomeadamente nos partidos de massas, ou mainstream, como o Ricardo Marques aqui menciona, não acontece. E isto é um caminho um pouco para a questão supranacionalista, não é? No sentido de anulação de fronteiras, anulação também indireta de valores ou de matrizes principalmente fundadoras da civilização ocidental e europeia também.
Ou seja, e por isso é que, levando isto aqui até para outro tópico, por isso é que o euroceticismo também começa a crescer até nestes novos partidos, porque há partidos que nascem nesta nova direita radical, não propriamente pela questão da imigração. A AfD, embora seja mais radical que a Meloni, que o Chega e que o Vox, mas é um exemplo, a AfD nasce inicialmente com primazia não na questão da imigração, mas nas questões eurocéticas da permanência da Alemanha na União Europeia, porque dizia que o euro tirava vantagem à Alemanha e que os países do sul da Europa prejudicavam o modelo da moeda única. E atenção, em determinado aspecto, a crítica da AfD nesse aspecto está correta. Até porque Portugal, após a sua entrada no euro, teve alguma estagnação. Não estou a dizer alguma, várias, ou muita, para não dizer o oposto, não é? Mas não estou a dizer que é a única razão, mas certamente há que fazer uma análise do ponto de vista monetário, qual foi o peso dessa mesma entrada. Ou seja, não sendo linear a questão da imigração, é claramente um boost devido também à falta de representatividade das narrativas dos líderes políticos para fazer suprir essas necessidades, pelo menos políticas, ideológicas, de política pública, etc., dos cidadãos nacionais europeus. E se querem a minha opinião, já está a mudar um pouco. Eu devo-vos também o exemplo agora da primeira-ministra dinamarquesa, a Giorgia Meloni. Enfim, a realidade italiana é um bocado diferente, mas está a mudar um pouco. Até o próprio Macron já colocou medidas de controle migratório mais pesadas, mas a questão é que em determinados casos muita gente pensa que já é tarde demais. Vamos ver. Enfim. É aquilo que, por exemplo, Viktor Orban fez. Porque Viktor Orban se tornou uma referência por estes líderes? Porque, por exemplo, no caso das políticas migratórias, das políticas demográficas, por exemplo, atuou políticas públicas de taxação zero para famílias que tenham mais de 3 filhos, né? Ou seja, soluções para os nacionais. Este discurso, em termos de comunicação política, por parte dos eleitores, funciona, e daí o sucesso que esses partidos têm. E termina aqui. Bom, em 3 minutos isto está resumido de uma forma praticamente perfeita. Ou seja, a maior parte das pessoas, certamente há a sua exceção, não é? Mas a maior parte do eleitor da nova direita radical não é um extremista, não é um fascista da extrema-direita. É alguém que simplesmente se sente injustiçado por estas questões de falta de representatividade de narrativas. É alguém que se sente também pouco representado a nível da preocupação política. E não apenas na questão da imigração, atenção. Mas enfim, digam-me a vossa opinião nos comentários, o que é que acham sobre isto. Metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais, que ajuda bastante. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.